Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu João, capítulo 8 e o versículo de número 12. Diz assim: falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Vamos repetir este versículo. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do... Quem me segue nunca andará em... mas terá a luz da... Amém. Eu quero falar nessa noite, meus irmãos, sobre 3 afirmativas que eu encontro neste texto que nós escrevemos. Quais são elas? Primeiro, esse texto ele nos mostra quem é Jesus. A resposta é: eu sou a luz do mundo. Jesus diz quem ele é. Depois nós temos um convite para segui-lo, porque ele diz assim: quem me segue nunca andará em trevas. E na terceira afirmação, eu consigo ver uma promessa de vida, porque ele diz: terá a luz da vida. Então, sobre essas 3 afirmações, eu quero conversar com os irmãos aqui nesta noite. Antes, só dizer que o livro de João foi escrito pelo apóstolo João, um dos discípulos de Jesus. Curiosamente, você não encontra no livro escrito o nome dele, mas tem a marca dele, porque ele vai dizer que o apóstolo amado, o discípulo que Jesus amava, ele coloca lá em João 21 e 20. Então nós temos as características de João neste livro. O evangelho de João também não é considerado um evangelho sinótico. O que é isso? Significa olhar em conjunto, Quais são os evangelhos que eles são mais parecidos, mais similares? Eles têm um olhar mais preciso, praticamente iguais. É Mateus, Marcos e Lucas, porque o registro literário, as temáticas que tem nesses evangelhos são muito parecidas. Porém, João não é considerado então um livro sinótico. Por quê? Porque ele tem um estilo diferente, um conteúdo diferente. João ele inclui alguns discursos mais longos de Jesus. João ele acrescenta algumas coisas que não tem nos evangelhos. Por exemplo, a ressurreição de Lázaro, você não encontra ali em Mateus, Marcos e Lucas, mas está registrado em João. E por que é que João escreveu aquele evangelho? Primeiramente porque ele queria trazer ao povo o ensinamento de que Jesus é Filho de Deus. João ele vai estar sempre provando, comprovando, mostrando que Jesus é o Filho de Deus. E dentre tantos assuntos que ele fala, ele também está combatendo algumas heresias que estavam acontecendo na época em que João escreve este evangelho. Existia um grupo chamado gnósticos, que eles não acreditavam que Jesus ele veio em carne, eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus, porque a carne ela era corrompida. Eles diziam que só o conhecimento secreto é que salvava. Então João ele combate essas ideias escrevendo o seu evangelho, e ele mostra que somente a nossa fé em Jesus é capaz de nos salvar. Amém? Então esse é um breve histórico de João, porque é que ele escreveu este evangelho. Agora, se nós analisarmos o capítulo 8 de João, ele começa com uma história muito interessante, uma história que você com certeza já leu. Uma cena muito conhecida. Do versículo 1 até o versículo 12 vai narrar essa história. Uma mulher que levaram até Jesus porque ela havia sido pega no ato de adultério. Quando eles vão levar essa mulher até Jesus, eles já vêm com o discurso pronto. Eles já vêm com a palavra na ponta da língua. Eles já vêm com tudo. E no coração daqueles escribas e fariseus, a intenção não era zelar pela palavra de Deus.
A intenção não era tratar aquele pecado daquela mulher. Não, eles tramaram tudo para poderem tentar a Jesus. Em que sentido? Eles queriam que Jesus respondesse algo contrário à lei, para que eles pudessem acusar a Jesus de alguma coisa. Então, ou seja, o coração daqueles homens estavam em trevas. O coração daqueles homens que detinham a lei estava no escuro, porque a intenção deles era condenar Jesus. Era isso que eles queriam. Mas quando eles levam essa mulher até Jesus, eles já vêm com o discurso e dizem: olha, Jesus, a lei manda que quem seja pego no ato de adultério seja apedrejada. E nós pegamos essa mulher e estamos trazendo até você. Jesus se abaixa e começa a escrever onde? No chão. Jesus começa a escrever no chão. Só que eles ficaram tão indignados com isso, que eles começaram a pressionar a Jesus para que Jesus desse uma resposta. Aí Jesus, o que ele diz? Atire a primeira pedra quem não tem pecado, e volta a escrever no chão. Jesus só falou isso. De repente a Bíblia vai dizer que eles, acusados na sua consciência, eles começam então a deixar aquelas pedras no chão e começam a sair um a um, iniciando pelos mais velhos, até não sobrar mais ninguém. Aí a Bíblia vai dizer que só fica Jesus e a mulher. E por que é que pesou então a consciência daqueles fariseus e escribas? Porque a intenção não era zelar pela lei que Deus havia dado. A intenção deles não era tratar aquela mulher com dignidade. A intenção deles era pegar de alguma forma Jesus. Então eles usam algo legítimo, algo verdadeiro, mas com o coração em trevas, com o coração escuro, porque eles só queriam testar a Jesus. Ou seja, eles não estavam trazendo tudo à luz. Por que a consciência pesou? Porque eles não levaram até Jesus também o homem que havia pecado. Levaram somente a mulher. Eles não foram verdadeiros naquilo que deveria ser verdadeiro. Em Levítico vai dizer que se o homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. Então perceba que eles usaram algo que parecia legítimo, algo que dava a entender que eles estavam zelando pela lei de Deus, mas o coração deles estava podre, o coração deles estava na escuridão, a tal ponto que a consciência deles lhe pesou, porque eles perceberam que eles estavam fazendo o julgamento da forma errada. Então Jesus pergunta àquela mulher: onde estão os teus acusadores? Ela disse: não sobrou mais ninguém. Aí Jesus disse para ela: eu também não te condeno, vai e não peques mais. Ou seja, Jesus estava dizendo para aquela mulher: ande agora na luz e não viva na escuridão do pecado. Infelizmente, meus irmãos, essa prática ainda está muito presente na vida de algumas pessoas. Já temos o discurso pronto, já temos a punição pronta, mas muitas vezes nos esquecemos que aquela pessoa que nós estamos odiando no nosso coração é o nosso irmão, é a nossa irmã, filha do mesmo Deus que nós somos também. Não mate o seu irmão, mas leve-o até Jesus com misericórdia e com amor, porque nenhum de nós tem condições de ser melhor do que ninguém. A única coisa que o crente tem é a certeza que Jesus Cristo pode purificar todo homem do seu pecado. Então cuidado com eu ouvi dizer,
cuidado com alguém me disse alguma coisa. Eu acho que foi isso que aconteceu. A Bíblia vai registrar lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9 e o versículo 13, uma conversa de Ananias com Deus. Deus dá uma visão para Ananias e diz assim: Ananias, vai até uma rua chamada direita, que lá tem um homem chamado Saulo, que eu quero que tu vai lá e lhe devolva a visão. Sabe o que Ananias respondeu? Ele disse: Senhor, Saulo, tu não errou o nome não? Esse cara aí tem carta para matar crente. Esse camarada aí, ele tem carta para botar a gente na prisão. Tem certeza que é Saulo? Aí ele diz assim, ó: eu ouvi muito acerca deste homem, o mal que ele tenta fazer contra a igreja. Aí sabe qual foi a resposta de Jesus? Qual foi a resposta que ele recebeu? Jesus disse: olha, ele é tudo isso que tu ouviu e até um pouquinho mais, mas vai, porque para mim ele é vaso escolhido. Então cuidado, meu irmão, para condenar aquilo que Jesus perdoou, aquilo que Jesus trouxe vida. Então cuidado quando a gente vai levar até diante de Jesus alguém em oração, como se somente a pessoa é quem precisasse da misericórdia. Então o capítulo 8 de João, ele começa assim. No versículo 12, que é o que nós lemos e vamos meditar, diz assim: falando novamente ao povo. Por que ele escreveu assim, falando novamente? Porque essa declaração ela foi feita por Jesus numa ocasião em que ele estava falando no templo, já lá no capítulo 8, a partir do primeiro versículo. Só que não é possível determinar se essa história do versículo 12 aconteceu em seguida, ali depois dessa história da mulher adúltera. O escritor, ele só quer mostrar que Jesus estava mais uma vez falando ao povo. Meus irmãos, o mundo ele está numa escuridão. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então o mundo está em trevas. O mundo não tem luz. O mundo ele só consegue viver aquilo que ele acredita e quer. Mas a igreja é diferente. Nós temos alguém que é a luz, e nós precisamos andar também nessa luz. Então, qual é a condição do mundo? Qual é a condição do pecado? Existe uma cegueira para a verdade. As pessoas estão caminhando sem direção. O pecado e a influência do maligno está trazendo escuridão, medo, incerteza e perdição. Então, antes de nós dizermos que Jesus é a luz do mundo, nós precisamos então entender a condição da humanidade, a condição do mundo. A condição do mundo é em trevas. E o que são essas trevas? Primeira coisa é viver separado de Deus. Olha o que diz 1 João capítulo 1 versículo 6. Quem diz que tem comunhão com Deus, mas anda nas trevas, mente e não pratica a verdade. Olha o que ele está dizendo: que existe uma classe de pessoas que andam por aí dizendo que tem comunhão com Deus, mas anda nas trevas. Mas a Bíblia vai dizer que quem diz que tem comunhão com Deus, mas anda nas trevas, é o quê? Mentiroso. Não há verdade nele. Então, meus irmãos, o pecado, ele tem essa sagacidade. O pecado, ele tenta nos induzir a enganar as pessoas. O pecado, ele nos faz usar de vez em quando uma máscara, um disfarce, querendo passar para as pessoas uma ideia de quem nós somos. E de repente, as pessoas começam a admirar, não quem somos, mas aquilo que nós aparentamos ser. Passam a amar, não a nossa identidade, mas a nossa máscara.
Porque se nós afirmarmos que temos comunhão com Deus, ou eu dizer eu sou um crente, que eu tenho muita comunhão com Deus, eu sou um crente piedoso, eu sou um crente que tem intimidade com Deus, olha, eu sou uma pessoa muito santa, eu até estou vivendo num êxtase espiritual, mas lá dentro do meu coração, lá dentro do teu coração, se o pecado estiver dominando, é um engodo. Se o pecado estiver dominando lá dentro, é uma tentativa que nós temos de enganar alguém. E pasmem os irmãos, todos nós usamos máscaras. Todos nós, alguma vez na vida, queremos vender uma imagem que nós não temos. Nós queremos vender uma imagem melhor do que de fato nós somos. Talvez alguém nessa noite até possa dizer: não, estás errado, estás enganado, eu nunca usei máscara. Se você disser isso, eu vou dizer que você está usando a primeira máscara nessa noite, a máscara da mentira. Porque em algum momento nós usamos máscaras. Sabe quem usou uma máscara também? E era um homem de Deus, Moisés. Já foi cantado aqui. Olha o que diz Êxodo capítulo 34, 29 ao 35. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho estavam nas mãos de Moisés. Sim, quando ele desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que falara com ele. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, por isso temeram chegar-se a ele. Então Moisés os chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação tornaram-se a ele, e Moisés lhe falou. Depois chegaram também os filhos de Israel, e ele lhes ordenou tudo o que o Senhor falara com ele no monte Sinai. 33 diz assim: assim que Moisés acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o seu rosto. Porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu até sair, e saindo falava com os filhos de Israel o que lhe era ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, e que resplandecia a pele do seu rosto, e tornava Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto, até entrar para falar com ele. Ou seja, Moisés, quando desce do monte Sinai, a glória de Deus na vida dele era tão grande, que o seu rosto brilhava, que o seu rosto resplandecia, e ele precisou fazer o quê? Colocar um véu no seu rosto, porque senão as pessoas não conseguiam conversar com ele. Mas o tempo foi passando, e Moisés percebeu que aquele brilho estava se apagando, que aquele resplendor estava acabando, e foi acabando, e foi acabando, e de repente não tinha mais nenhum brilho. Sabe o que Moisés faz? Ele mantém o véu. Não precisava mais usar o véu. Mas por que é que ele continuou com o véu? Para as pessoas pensarem que a glória de Deus ainda estava lá. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que nós não somos como Moisés, que colocava o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não olhassem para aquilo que era transitório. Infelizmente, irmãos, nós também colocamos muitas máscaras, muitas vezes. Desconfie daquela pessoa que faz propaganda da sua espiritualidade. Desconfie daquela pessoa que aplaude a si mesmo, que promove a si mesmo, que enaltece a si mesmo, que tenta passar uma imagem de um crente espiritual. Pode ter certeza, é para colocar uma boa máscara. As pessoas mais santas são aquelas que choram pelos seus pecados. As pessoas mais piedosas são aquelas que reconhecem que precisam de Jesus, que precisam da misericórdia do Senhor, que precisam do perdão do Senhor. Então, meus irmãos, muitas vezes nós nos achamos que somos bons demais, que nós somos pessoas que vamos
arrebentar sempre. Mas quando a gente acha que é alguma coisa, que a gente é melhor do que alguém, é porque nós estamos nos afastando da luz. Quanto mais nós nos afastarmos da luz, menos enxergamos de fato quem nós somos. Quanto mais perto de Deus, mais a gente reconhece que é pecador e que precisamos desesperadamente da graça de Deus. O pecado, então, meus irmãos, tem essa facilidade de nos levar a querer enganar os outros acerca de quem nós somos. Já dizia um pastor naftalina, que não sou eu, né? Segundo Fabianinho é eu, mas é outro naftalina. Torneira apertada demais tem vazamento. Quando você encontrar alguém que é muito santo, que já vem na igreja já com um véu, meu irmão, sangue de Jesus tem poder. Nós precisamos, reconhecer que sem o Senhor nós não somos nada. Então a primeira coisa que nos faz andar em trevas é isso, é o pecado, é essa separação de Deus. É quando eu digo que eu ando com Deus, mas eu estou nas trevas. Não tem comunhão com Deus, não tem como ter comunhão com Deus se nós andarmos nas trevas. Então nós precisamos, fugir desse pecado. A segunda coisa que é trevas é a nossa conduta moral corrompida, Há um contraste entre as obras das trevas com o fruto da luz. As trevas estão ligadas às práticas da imoralidade, mentira, injustiça. Andar em trevas é viver segundo os valores deste mundo caído. É a moral corrompida. É aquele pecadinho de estimação. É aquele, não vai dar nada. É só uma vez. É só uma mentirinha. É só uma fofoquinha. Mas o crente moderno não diz que fofoca. Ele diz, eu vou passar uma informação adiante. Não tem mais fofoca no meio dos crentes. E ainda a gente diz, a mentira tem perna curta. Lá no mundo. Mas para o crente ela não tem nem que ter perna. Ela nem pode andar. É o mundo caído. É onde eu tenho que tirar vantagem em tudo, pastor Nelson. Não importa se eu vou lograr alguém. Eu falei aqui no domingo passado de manhã. É aquele irmão que dá o cheque Maranata, breve voltará. Está amarrado. Isso aí é andar em trevas, irmão. Enganar o irmão, mentir, Tem pessoas que mentem com facilidade. Não precisa mentir, mas está tão acostumado a mentir que mais uma mais não dá nada. Aí a pessoa diz assim, vamos em tal lugar. Você sabe que não pode ir. Vamos, claro que vamos. Chega na hora você não vai. E está tudo bem, porque não é tão grande a relevância da mentira. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Mas daqui a pouco vai ficar bom, porque eu só estou falando coisa ruim agora. Porque a coisa boa a gente fala no final e sai sapateando no nome de Jesus. Primeiro nós só temos que entender como é que está o mundo. Então é isso, irmão. O mundo está caído, o mundo jaz no maligno. Ele vai fazer de tudo para que a gente ande na lei dele, onde eu sou o centro do universo. Glórias a mim, louvado seja eu. O mundo vai fazer isso. Não, sempre vai ter que dar certo. É gol de mão e cheque sem fundo. Não tem problema nenhum. O importante é no final você ter o que você quer. A aparência é muito importante para o mundo. Não precisa você ter dinheiro, basta usar uma roupa de marca. Nem que você tenha que fazer em 50 vezes no cartão. Então perceba que o mundo ele quer ditar as regras, mas só que nós não pertencemos a esse mundo caído, não. Nós pertencemos a um reino de luz, um reino de transparência, um reino onde Deus habita. Efésios 5:8 diz, outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Então vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor.
Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nos à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso, mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Terceira coisa que nos faz andar em trevas é quando nos falta discernimento espiritual. A pessoa está na escuridão e ela não sabe para onde ela vai caminhar, ela não sabe para onde ela vai andar. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai, é como alguém sem direção, sem propósito. Não há entendimento na vontade de Deus, nem clareza sobre o que é certo e errado. João 12, 35 e 36 diz: disse-lhe então Jesus: por mais um pouco de tempo a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. As trevas fazem isso, nos bloqueiam, não nos deixam enxergar na frente. E a quarta coisa, que é uma treva espiritual, é a escravidão. Muitas vezes ela simboliza o domínio do maligno. Andar nas trevas, meus irmãos, é viver preso ao pecado, sem liberdade verdadeira. Então nós vimos que muitas vezes estamos separados de Deus, uma conduta moral ruim, falta de discernimento espiritual, e às vezes estamos escravos do pecado. Essa é a condição do ser humano, essa é a condição do homem, que só sabe se inclinar para aquilo que é ruim. Nós somos peritos, irmãos, em se inclinar para aquilo que é ruim. Mas Cristo nos dá uma oportunidade de nós termos uma nova vida, quando a luz dele brilhar sobre a nossa vida. Amém? E aqui nós vamos então ver primeiro quem é Jesus. Nós vimos a condição do ser humano, que é de pecado, mas Jesus veio trazer a solução para a humanidade. Quando ele faz essa afirmação: eu sou a luz do mundo. Meu irmão, Jesus não é apenas uma luz dentre tantas outras luzes que tem por aí, não. Jesus é a luz verdadeira, ele é o sol da justiça. Apocalipse diz que ele é a resplandecente estrela da manhã. Essa luz é tão poderosa que ela ilumina a todos os homens. Essa luz não está condicionada apenas a um povo, apenas a um tempo, apenas a um período, apenas a um lugar. Não, essa luz é para todos nós que queremos, para todos aqueles que almejam sair das trevas, para caminhar na luz, para que possam ter certeza que aonde estão colocando os pés é um lugar onde está nos aproximando de Cristo. Essa luz é tão poderosa, meu irmão, que ela está aqui nessa noite para limpar o nosso coração, para mostrar aquilo que precisamos melhorar, para que a gente possa continuar servindo ao Senhor no caminho. Jesus é a luz da verdade, Jesus é a luz da salvação, Jesus é a luz da santidade, Ele é a luz do mundo. Esse mundo que está em trevas, Ele é a luz. Jesus aqui, meus irmãos, quando ele diz essa expressão, eu sou, os fariseus ficaram endemoniados. Ele diz: como é que tu diz essa expressão, eu sou? Sabe como é que Deus se revelou para o seu povo lá no Antigo Testamento? Em Êxodo capítulo 3, versículo 14, quando Deus disse para Moisés que ia libertar o povo. Moisés disse: o que eu vou dizer para o teu povo? Qual é o teu nome? Aí Deus disse: diz para o povo de Israel que o eu sou me enviou a vós. Ali Jesus estava declarando para aqueles homens que Ele é verdadeiramente Deus, e que a luz que emana dele é capaz de tirar qualquer ser humano da condição que ele está em qualquer momento, em qualquer situação. Então Jesus disse: eu sou. Jesus estava dizendo: olha, eu não sou um mero homem,
Eu sou Deus manifesto em carne. Eu estou afirmando que eu sou Deus para vocês. E essa luz que é o próprio Cristo, irmãos, ela não está limitada. Ela não é só para aqueles que são bonzinhos, que se consideram bonzinhos. Não, essa luz é para toda a humanidade. Se nós observarmos, irmãos, a luz física, né? Se você acende o interruptor, quando a luz ela vem, ela dissipa aquelas trevas. E a luz de Cristo, ela é diferente. A luz de Cristo, sabe o que ela faz? Ela ilumina as nossas mentes, que estão obscurecidas pelo pecado e pela ignorância espiritual. Essa luz, meus irmãos, nos aproxima novamente de Deus. Essa luz é o próprio Cristo. E essa luz nos dá discernimento espiritual. Essa luz nos dá uma direção. Ela nos liberta da escravidão do pecado. E ela nos faz trilhar caminhos maravilhosos. A Bíblia, meus irmãos, ela traz muitas referências sobre o que é luz. Sobre o que é essa luz tão maravilhosa. O salmista disse no Salmo de número 119, verso 5: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Veja bem, lâmpada para os meus pés. O que significa isso? É o farol baixo. O carro não tem farol baixo, farol alto. Amém, irmãos? É para ter pelo menos, né? Se tiver queimado tem que trocar. Então o que é lâmpada para os meus pés? É o farol baixo. O que Jesus está dizendo? Se tiver alguma pedrinha aqui que possa fazer você tropeçar, você vai enxergar, porque a minha palavra, ela faz luz para o teu caminho. Faz luz para os teus pés. E o que é luz para o caminho? É o farol alto. É você conseguir enxergar lá na frente, se vai atravessar um animal, se tem uma curva, se tem alguma coisa que vai te deixar em perigo. Então a luz de Deus, o próprio Cristo, que é a palavra, e essa luz é capaz, meu irmão, de iluminar a nossa vida a tal ponto que a gente não se embaraça mais com aquilo que nos afasta de Deus. Nós só queremos andar nesse caminho tão maravilhoso, nesse caminho de luz, porque nós sabemos que no final existe um Deus aguardando a nossa chegada lá nos céus e dizendo: você acertou o caminho, você veio pelo caminho da luz. Não ande nas trevas, meu irmão. Não ande nas trevas. Essa luz quer brilhar em nós. Essa luz quer nos ajudar a encontrar novamente o caminho. Essa luz quer fazer nós voltarmos os nossos pés para esse caminho da verdade. Não aceite, irmão, ser enganado pelas trevas. Aquilo que o mundo tem para nos oferecer não vale a pena. Não vale a pena você ter os seus prazeres aqui, estar nas trevas aqui, enquanto existe um caminho maravilhoso, um caminho cheio de luz, um caminho cheio de verdade, um caminho cheio de misericórdia, um caminho cheio de compaixão para aqueles que têm Jesus como a luz do mundo. O segundo convite, ele diz: quem me segue nunca andará em trevas. Olha que responsabilidade, meus irmãos. Não é tipo assim, ó, Jesus, vai atrás de mim com a lanterna e ilumina o meu caminho. Não, Jesus disse: quem me segue? Aquele que quiser vir após mim, faz o quê? Renuncie a si mesmo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aqui Jesus também está dizendo: quem me segue não andará em trevas. Seguir a Jesus não é só uma concordância intelectual. Ah, eu concordo, eu aceito. É muito mais do que isso. Seguir a Jesus é um compromisso de vida, irmãos. É um discipulado ativo. É um caminhar em seus passos. É obedecer os seus ensinamentos. Jesus não obriga ninguém a andar nesta luz, mas Ele promete
que quem seguir a Ele jamais estará sozinho e jamais andará em trevas. Irmãos, é impossível nós sermos as mesmas pessoas depois que a luz de Deus, que é Cristo, brilha para nós. Não tem como a gente ser o mesmo. O pastor Telmo sempre usa aquela expressão de um homem que ele é atropelado por um caminhão. Ele não sai mais o mesmo, porque é muito forte essa luz. Essa luz, ela transforma a nossa vida. Essa luz nos tira de um caminho de morte e nos coloca no caminho da vida. Essa luz nos tira de um caminho do pecado e nos coloca num caminho da luz da santidade. Esse caminho, essa luz nos tira de um caminho de mentiras e firma os nossos pés na verdade. É isso que a luz quer fazer conosco. A Bíblia nos diz muitas pessoas, irmãos, que elas foram alcançadas por essa luz e nunca mais andaram em trevas. Quem não lembra, de Zaqueu? Zaqueu, ele tinha uma vida difícil. Era publicano, era cobrador de impostos, era um pecador. E um dia ele só quis ver quem era Jesus. Ele disse: eu não quero nem falar com ele, mas eu só quero ver, porque o povo fala tanto a respeito desse Jesus, que eu preciso encontrá-lo. Aí o que ele fez, irmãos? Ele subiu numa figueira brava, porque ele queria ver o quê? Jesus passar. Ele vivia nas trevas da ganância, ele vivia na rejeição da sociedade. Mas quando ele coloca no seu coração o desejo de ver a Jesus, meu irmão, aquilo ali mexeu com Jesus. Jesus estava dizendo: ele quer luz. Esse camarada aí quer luz. Esse camarada não quer viver mais a vida que ele está levando. Esse camarada não quer mais lograr ninguém. Eu vou fazer diferente. Ele só quer me ver. Eu vou enxergar ele primeiro. E eu vou me convidar. Irmão, hoje não é feio você se convidar para ir na casa de alguém? É feio ou não é feio? Eu me convido direto. É feio. Você vai ver na palavra, não existe um versículo a não ser esse, que Jesus se convida para ir na casa de alguém. A maioria eles convidam Jesus. Aí sabe o que Jesus faz? Jesus olha para aquela figueira, olha para Zaqueu e diz: ei, Zaqueu, já vou começar pelo teu nome, porque eu vi a intenção do teu coração. Desce depressa, porque eu estou indo lá para a tua casa. O que Jesus estava dizendo? Eu vou trazer luz para a tua casa. Eu vou trazer mudança de vida para a tua casa. Zaqueu perde tempo, irmão? Não. Zaqueu, ele desce mais rápido do que ele subiu. E ele leva Jesus. Aí o que acontece? Os discípulos começam a dizer: não, Jesus não vai comer com ele. Ele é um pecador. Não, ele é publicano. Mas quando a luz de Deus invade nosso coração, meu irmão, é como eu disse, não tem como a gente ser o mesmo. Jesus, só no fato de dizer que queria para a casa dele, sabe o que ele faz? Ele começa a confessar os pecados dele. Ele já começa a dizer: Senhor, se eu roubei alguém, 4 vezes eu vou restituir. Eu vou vender a metade dos meus bens e eu vou dar aos pobres. Eu vou ajudar o necessitado. Irmão, ele já começou a deixar o quê? Aquela luz fazer uma limpeza no seu coração. E é isso que Jesus quer fazer nessa noite, irmão. Ele quer limpar o nosso coração, para que a gente possa viver algo novo em Cristo, para que a gente possa ter novas experiências com Ele, porque os dias são maus, e se nós não tivermos experiência com Ele, meu irmão, nós vamos sucumbindo, nós vamos morrendo aos poucos. Irmão, Zaqueu já confessou o pecado dele. O povo não quis dar muito crédito, mas sabe o que Jesus disse? Hoje entrou o quê? Salvação
A luz de Deus faz isso, meu irmão. A luz ainda salva. Talvez você veio aqui nessa noite e tem alguém da tua família que está andando em trevas, mas Jesus está dizendo: eu sou a luz que muda coração, a luz que muda pessoas, a luz que vai iluminar o caminho dessa pessoa que você veio buscar aqui nessa noite por ela, porque ela não tem mais nem força. Jesus é essa luz. Zaqueu então vivia na ganância. Jesus o transforma. Jesus ainda muda, irmãos, coração. Jesus ainda muda vidas, mas a gente precisa acreditar. Outra pessoa que recebeu uma mudança de vida maravilhosa, o endemoniado gadareno, irmãos. Ninguém dava nada para ele. Ele só sabia viver acorrentado. Eles deixavam ele acorrentado porque ele era muito forte. O inimigo tomava conta dele. Ele vivia isolado, era violento, ele era escravo espiritual. Mas quando Jesus chega, irmãos, quando Jesus chega na vida desse homem, que ele é liberto, sabe o que ele faz? Ele diz: não, essa luz ela é tão forte, essa luz é tão maravilhosa, que mudou a minha condição. Jesus, eu quero te seguir. O endemoniado, que não andava mais endemoniado, né? Já tinha sido liberto. Ele disse: Jesus, deixa eu te seguir também agora. Eu quero essa luz. Eu quero falar dessa luz para os meus parentes. Eu quero falar dessa luz para todo mundo. Jesus disse o quê? Primeiro vai, testemunha para a tua casa, para a tua família e conta o que o Senhor fez. Sabe o que eu aprendo aqui? Que mesmo os mais perdidos, que você não dá nada, que eu não dou nada, eles podem ser transformados pela essa luz e serem enviados ainda para serem um missionário na casa do Senhor. Amém? Seguir a Jesus então implica em abandonar as trevas, renunciar os caminhos do mundo que nos afastam de Deus. É uma escolha consciente de trilhar a vereda da luz. E por último, existe uma promessa. Que promessa é essa? A promessa de ter a luz da vida. O que é essa promessa, meu irmão? Aquele que andar na luz, aquele que andar na clareza que Deus tem para nós, vai chegar um dia diante dessa própria luz. E quando nós chegarmos lá, meu irmão, vai ser de abalar. Você já se imaginou encontrar-se com Jesus? Você já pensou? Aqui a gente sofre tanto, padece tanto, tem tanta luta, tem tanto caminho alternativo para a gente seguir, tem tanto prazer para a nossa carne, mas Jesus está dizendo: quem me segue não anda em trevas e terá a luz da vida. Jesus está dizendo: quando tudo acabar aqui, você não vai ficar na escuridão, porque o lugar que eu vou te levar, quem ilumina sou eu. Nós estamos indo para um lugar que não existe sol. A Bíblia diz que o próprio Cristo é quem vai iluminar aquela cidade. E essa cidade, meu irmão, já está preparada. Já tem gente que está indo para lá, porque já passou, já foi chamada a sua senha. Mas nós, enquanto estivermos vivos, precisamos ter essa certeza de que nada pode roubar essa luz da nossa vida. Que essa luz, meu irmão, seja nosso alimento diário. Que quando as trevas vierem tomar conta da nossa mente e do nosso coração, nós possamos nos lembrar que a nossa vida é de Cristo, que a nossa vida é dele e que ele é a luz. E não existe nada escondido que a luz não revele. Por isso, se você falhou, se você errou, quando eu errar, quando eu vacilar, não se esconda nas trevas. Não se esconda na escuridão. Não, Jesus está dizendo para nós:
Eu sou a luz do mundo. Traz para a luz, traz para a presença do Senhor, e eu tenho certeza que Ele vai nos ajudar a mudar o nosso caminho, e nós vamos andar na verdade. Irmãos, ninguém gosta de ser enganado. Quem gosta de ser enganado aqui, levanta a mão. Ninguém gosta de ser enganado. Então não engane a você mesmo, que eu não venha me enganar a mim mesmo, que eu não venha dizer que eu tenho comunhão com Deus, mas eu ando nas trevas. Às vezes nós vivemos uma vida como se Deus não existisse. A gente até vem na igreja, mas quando sai daqui, a gente vive uma vida de escuridão. Marcamos hora para o pecado, marcamos dia para pecar, mas Deus está dizendo: não viva mais essa vida. Tem luz para o seu caminho, tem luz para a sua vida, tem saída para a tua situação. E nessa noite, a luz, a resplandecente luz, está aqui para nos iluminar e nos trazer à nossa memória aquilo que nós precisamos melhorar, para que a gente não venha perder a luz da vida, que é a nossa salvação em Cristo. Amém? Fique de pé, meus irmãos. Enquanto você vai falando com Deus e vai dizendo: Senhor, me ajuda a andar na luz. Eu não quero mais andar nas trevas. Você não precisa andar nas trevas. Jesus está aqui como essa luz que pode limpar o meu e o teu coração. Glória a Deus. Feche os teus olhos. Eu quero orar por nós nessa noite, pedindo que o Senhor nos ilumine todos os dias. Seja luz, seja essa luz para quem está em trevas. Seja luz na vida de alguém. Essa luz que nós temos não é produzida por nós mesmos, nós não conseguimos. Essa luz é Cristo que habita em nós, e que as pessoas possam enxergar a Cristo quando olharem para cada um de nós. Senhor, nós oramos nessa noite e pedimos a tua bênção, Senhor. Nós queremos dizer que não queremos viver uma vida mentirosa, onde nós dizemos que temos comunhão contigo, mas vivemos nas trevas. Não, que essa luz, Pai, possa entrar no nosso coração nessa noite e ajustar, e mudar, e transformar aquilo que precisa ser transformado. Nós não queremos viver na mesmice, nós não queremos viver dominados pelas trevas, não. Nós queremos ser guiados por essa luz que é a tua presença. Sim, que nunca falte essa luz, Pai, no nosso trabalho, na nossa casa, na igreja, na família, no centro, aonde nós formos, Pai, que a tua luz brilhe diante dos homens. Ah, Senhor, que a tua luz fala, que a tua luz brilhe, e que nós possamos estar sempre guiados por ti. Pai, eu abençoo a cada um de nós aqui nessa noite e peço, Pai, fica conosco e que a tua luz nos guie em tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Estenda as mãos para cá. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e que as consolações do Espírito Santo sejam com todos hoje e sempre. Amém. Vá em paz em nome de Jesus. Seja uma luz em meio à escuridão.